Amados e amadas, boa noite. Tudo bom? Então, essa semana eu fiquei pensando sobre o que falar, né? Alguma coisa que tivesse, que eu considero que realmente tenha valor, né? Uma experiência que consiga ajudar vocês de alguma forma, ou que consiga incentivar alguém, ou que mostre um caminho que, cara, não é bem por ali que eu tava pensando. E o insight veio ontem da palestra que eu ouvi do Alexandre Birman. É de um curso que eu estou fazendo na mentoria, que tem 1 hora de aula ao vivo de pessoas altamente sucedidas. E que ele fala lá sobre empreendedorismo, eu anotei por aqui. E ele fala: empreendedor, não tem a questão da vida pessoal e do trabalho. Empreender é viver o negócio. Ou seja, resolveu empreender, cara, tu vai te dedicar o tempo todo. Aquela frase maravilhosa que eu já ouvi várias vezes, e essa me marca muito e me chama a atenção, e, cara, é porque a pessoa não quer empreender, ou nunca empreendeu, e não sabe do que tá falando. Se eu for dono, eu vou fazer os meus horários e vou fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Bah! Pensa numa fake news. Da grande. Exatamente ao contrário. Ainda mais no começo. E o começo, cara, entende como anos. São anos de dedicação. 7 dias por semana, 24 horas, vivendo aquilo. Ainda mais depois do advento do celular. E da internet, né? O WhatsApp, gente. O WhatsApp, ele vem para resolver os problemas que a gente já não tinha também. Cara, é o tempo todo. É o tempo todo. Eu, quando era militar, isso de 2000 ao ano 2009, eu já empreendia. Eu tive uma loja de roupas em Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, tá, gente? Passei minhas férias todas trabalhando nessa loja. E foi muito legal, várias experiências, enfim. Mas só para vocês entenderem que empreender não é curtir a vida, ainda mais no começo. Depois ali eu começo a ter casa noturna, e eu ainda era militar. Foi em 2007. Ou seja, eu saía do quartel e ia para a casa noturna, para a obra, fardado, com soldados do quartel que eu contratei. Passou essa fase. Começou a época de farms, feijoada e barum e vidigal. Isso tudo meio ao mesmo tempo. Que tempo? Qual final de semana livre? Qual feriado livre? Não, mas, durante o ano a feijoada e as casas noturnas aqui de Porto Alegre, o verão não funcionam. E o barum, gente? O barum começa o planejamento em julho ou agosto, onde a gente chama arquiteto, cria conceito, pesquisa referência, vai atrás, acha fornecedor, vai fazer obra, e quem já fez alguma obra nessa vida sabe como é tocar uma obra, ainda mais na praia, onde os fornecedores são mais caros, a mão de obra não é tão fácil, enfim, 1001 problemas aí. Então, nesses últimos 8 anos, se eu já não tirava férias antes porque eu ficava inventando coisa no quartel, imagina nesses últimos 8 anos que, graças a Deus, a agência vem crescendo, que é a Combo, e o barum também vem crescendo. Então as coisas começaram, antigamente os eventos começaram, não tinha tanta demanda no final do ano, a gente fazia um evento no verão. Esse último verão já tiveram 3 eventos. Evento de 7.000 pessoas, evento de 4.000 pessoas e evento de 4.000 pessoas de novo, da Combo. Mais o barum que abre 40 datas. Férias, que horário. Então, não é porque tu virou empresário ou que tu tá empreendendo e tu tá defendendo só que tu vai fazer teu horário. Muito pelo contrário. Tu não vai dormir, tu vai ter que dedicar. Se tu quiser que a coisa dê certo, tu vai ter que estar respondendo o tempo todo. Porque todas as dúvidas que vão surgir, elas vão vir pra ti. Não vai ficar assim, não, mas isso é com o financeiro. Não, isso aí é com a produção. Ou isso... Até porque no começo não tem nem esse setor. No começo é tudo tu. Então tu vai ter que entender de informática, porque o cálculo de lógica, tu vai ter que entender de bomba d'água, porque a bomba d'água tal, ela tem o controle, tem o fluxostato. Tu vai ter que entender de informática, porque o computador não funcionou. Tu vai ter que entender de telhado, porque bateu um vento, caiu um galho, quebrou, e aí quem é que conserta? Tu coloca manta asfáltica ou não coloca, troca telha, coloca manta asfáltica, enfim. São
1001 exemplos aqui que eu posso dar que tu vai virar o fornecedor de informação. E como é que tu não vai responder uma coisa para tua empresa? Como é que tu não vai estar vendo a melhor opção? Como é que tu não vai orçar as coisas? Como é que tu não vai fazer as compras, os negócios, as parcerias? Então, amigo, é contigo. É tudo contigo o tempo todo. Essa parte muito bonitinha, muita história aí de, durmo 8 horas por dia, faço 5 refeições, as 3 principais, almoço, e faço um lanche no meio, e aí depois eu vou fazer uma corrida, ou vou dar uma pedalada, ou eu vou nadar. Não é nesse momento, gente. Não é nesse momento. Isso aí é depois de anos. Muitos anos. Anos de bateção de cabeça, anos de não saber para onde correr, anos não saber nem para quem ligar. Aí você, não, mas tem o Google. Cara, não saber nem o que procurar no Google para resolver. Então, gente, o intuito disso aqui é saber assim, empreender é legal, se tu tem vontade, vai e faz. Te agarra com toda a tua força e saiba que tu vai ter que dedicar todo o tempo. Todo o tempo vai depender de ti aquilo dar certo. E só vai dar errado se tu largar de mão. Porque tu é o coração daquilo. Tu é o motor daquilo. Então, não tem. Empreendedorismo é o tempo todo, durante muito tempo. Depois, com o tempo, mais calmo, com mais atalhos, né? Atalhos que eu digo, gente, os atalhos que tu aprendeu. Hoje eu sei para quem ligar, hoje eu sei quem resolve, hoje eu sei aonde está o registro, ou eu sei, cara, não precisa correr tanto desesperado, só desliga aquela chave ali que daí semana que vem a gente resolve. E junto com isso vai construindo teu time. As pessoas as quais trabalham contigo durante anos e começam a pensar como tu acha certo. E as pessoas são o que move os negócios. Então, depois disso, depois de muito tempo, muitos anos sem sono, muitos anos sem férias, sem ver família no Natal, sem ver família no Réveillon, sem ver família na Páscoa, que eu fui conseguir planejar. Esse foi o primeiro ano que entre os sócios do Barum, que somos 3, a gente fez revezamento. Então, nem sempre estavam todos os sócios, mas estavam 2. Um tirava uma folga no final de semana. Depois de 8 anos que a gente conseguiu estar, cara, não precisa estar os 3 todos os finais de semana. Nos finais de semana que não forem grandes eventos, dá para ter só 2. O boi só engorda aos olhos do dono. Então, gente, foquem nisso. Vai dar certo. Tem que dar certo. E depende de ti. Tá lá. Força, garra, esteja junto, esteja perto, cobre, olha tudo, olhem todos os detalhes, né? Eu sou o cara que eu virava à noite, no outro dia de manhã eu ia ver se todos os freezers estavam com os cadeados batidos. No Barum são 40 freezers. Todas as noites. Fora todos os outros detalhes, que daí não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui com isso. Mas eu queria só deixar muito claro que não é também só... E aí estamos no 8 minutos ali, eu não sei como vai ficar depois, mas deixa claro que não é só no empreendedorismo, tá, gente? Se realmente tu quer ser um CEO, quer ser um vice-presidente de uma grande empresa, ou, enfim, quer ocupar qualquer cargo alto, não tem essa. É comprometimento. Depois de um tempo, depois de um grande tempo, sim, tu vai conseguir realmente ter mais um período de férias, tu vai conseguir planejar tua vida, mas para tu ter esse direito, depende de ti. Não adianta achar que vai achar um gerente geral, um CEO, não sei, que não vai adiantar. Ainda mais no começo, óbvio, eu não estou falando de grandes empresas aqui, tá? De mega empresas multinacionais que realmente têm posições de CEOs, enfim, estou falando pra gente da gente aqui. Não adianta, o negócio é teu, depende de ti. Ninguém vai fazer melhor do que tu. Ninguém vai ter mais cuidado quanto tu. Né? E para formar as pessoas leva tempo. Tudo leva tempo. Certo, gente? De novo, poderia aqui ficar falando um monte de experiência para vocês. Quem quiser conversar sobre isso, pode continuar me chamando. As ideias são maravilhosas. Acho que o próximo vídeo que eu vou fazer é como é trabalhar com jovens. A Júlia, que trabalha com a gente, e depois o Vitor também, que trabalha com a gente na Combo, vieram provocar esse assunto. E eu digo para vocês
que é um dos meus catalisadores. Trabalhar com essa galerinha é o que me mantém com energia, com força, atualizado, né? Então, mega importante. Feito, gente. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.